seja bem-vindo a mais um Tech Startups, o seu programa de tecnologia e agronegócio, transmitido diretamente dos estúdios do AgroMais em Brasília, para todo o Brasil. Hoje a gente recebe aqui uma startup voltada para a gestão de fazendas de grãos, que ajuda o produtor rural a informatizar os controles administrativos da propriedade. A gente vai saber mais informações com a MyFarm. Quem participa conosco é o Leandro Xavier, ele é CEO da startup. Leandro, seja muito bem-vindo, obrigada pela sua participação aqui com a gente. Boa tarde, nós que agradecemos aí a oportunidade para falar um pouquinho de nossa solução e também falar um pouco sobre gestão das propriedades rurais. Muito bem, Leandro. Então, inicialmente, conta pra gente como surgiu a MyFarm, quando surgiu, né? Qual a história da empresa? Legal. O MyFarm é uma startup do Grupo Siagri, que já atua com desenvolvimento de soluções para o agronegócio há 22 anos e é líder no mercado, um dos líderes do mercado no país em desenvolvimento de software para esse segmento. A gente já tem soluções para distribuição e também tinha solução para atender grandes propriedades rurais. Mas a gente não tinha solução para atender pequenos e médios produtores, que é a fatia maior do mercado de produtores. Então, a gente não tinha solução para atender esse nicho de mercado. E em 2018, então, a gente decidiu começar um novo projeto para atender esse mercado, com tecnologia totalmente nova. Então, a gente a Siagri fez um investimento em consultorias para trazer esse know-how das novas tecnologias. E a gente fez um produto voltado para pequenos e médios produtores. Fomos a campos, entendemos os problemas, as dores e as necessidades dos pequenos e médios produtores, construímos uma ferramenta, validamos com esses produtores que foram nossos parceiros pilotos, e em 2019 lançamos o MyFarm na AgriShow do ano passado. Então, em 2019 a gente fez o lançamento do MyFarm. Leandro, e como a plataforma pode ajudar a evitar erros por trabalhos manuais? Legal. Bom, todo controle manual, apontamento em cadernetas ou em planilhas, né, pode ocorrer falhas, né, falhas humanas, né, num dado incorreto ou até em fórmulas, né? Então, como a nossa tecnologia é web e mobile, então esses riscos são minimizados, porque a gente pode fazer todos os apontamentos de campo, inclusive no smartphone, então for totalmente de forma offline, pode fazer lá no campo mesmo, não precisando de conexão de internet, faz os apontamentos que forem precisos no campo, ou seja, abastecimento, a aplicação de produtos, faz toda essa parte de forma offline. Quando retornar para uma sede ou para algum lugar que tem internet, isso é sincronizado para a plataforma. Então, a gente diminui muito essa questão dos erros que pode acontecer quando existe controle em planilha ou até em controle manual. E outra é a visibilidade das informações, né? Quando você está com uma tecnologia web mobile como a nossa, você consegue dar muita visibilidade nas informações, ou seja, mostrar um fluxo de caixa bem consolidado, a produtividade das variedades dos talhões, o controle de estoque de grãos que você tem. Então, você consegue muito fácil, visualmente, o produtor ter essas informações. Sendo que controle de planilha, ou ele tem uma planilha muito bem feita por um especialista, e aí pode ocorrer erro nas fórmulas, ou ele faz esse controle manual que ele não vai ter essa visibilidade. Então, creio que sejam esses os principais. Sim, e a gente tem como exemplificar esses problemas, essas dores aí que a plataforma se propõe a resolver? Sim, bom, vamos lá. Quando a gente fez o levantamento das dores, as principais dores eram você não ter visibilidade do seu fluxo de caixa, nem da previsão de impostos que você tem, você não saber qual a cultura, qual a variedade, qual talhão foi mais produtível e mais rentável, você não ter o controle de custo efetivo, saber quanto é que realmente foi o seu custo, não saber quanto é que é o seu gasto de maquinário com manutenção de máquinas e equipamentos e outras obrigações legais que o governo está impondo ao produtor rural, né? Então, a nota fiscal eletrônica já é uma realidade em muitos estados, a emissão do MDFE, que é o Manifesto da Carga, também já é uma obrigatoriedade em alguns estados, e agora, por último, o livro caixa no padrão digital, né? Onde isso também é uma dor que a gente resolve muito bem com a plataforma. Os valores a cada ano têm reduzido de faturamento, então cada vez mais produtores estão obrigados a fazer essa entrega no formato mais digital.
Sim, acho que tudo isso, Leandro, colabora para algo que a gente fala muito aqui, que é a profissionalização do meio rural, né? A gestão passa a ser mais eficiente, mais profissional, não é isso? Isso mesmo. Cada vez mais o produtor vai ter que se profissionalizar. Hoje o produtor, ele sabe que deu lucro no negócio dele, quando sobra um dinheiro em caixa, e quando ele conseguiu cumprir as obrigações dele, pagou os funcionários, não deve mais fornecedores, os investimentos deles estão quitados. Mas será que esse lucro que ele teve, realmente ele não poderia ter mais? Então, e com isso você só vai conseguir ter esse nível de conhecimento se você informatizar o seu negócio. Por exemplo, vou dar um exemplo básico. Muitos produtores, a grande maioria, conhece a variedade que mais produz. Beleza, mas será que essa que mais produz é a mais rentável? Às vezes a que mais produz, ela tem uma carga também de insumos aplicados em cima dessa variedade, que ela pode, às vezes, não ser a mais rentável. Então, como é que você vai entender isso se você não tem um controle efetivo de custo por seu talhão? Para saber. Às vezes, você quer saber o seu preço médio de venda de comercialização de um grão na safra. Às vezes você começa a vender e não sabe qual é que foi a sua média de preço. Para quem foi melhor vender? É melhor vender para uma cooperativa? É melhor vender para uma trade? Qual a melhor data de comercialização? Com o passar do tempo eu consigo fazer essa análise? Enfim, são várias análises que uma plataforma ela consegue levar informação para o produtor. Outra coisa importante e legal, dados estatísticos da região, ou seja, qual a produtividade média dessa variedade na região? A minha está produzindo 60, a região está produzindo 65. Opa, deixa eu ficar de olho aqui que tem alguma coisa acontecendo aqui, eu tenho que investigar. Custo de produção, então o custo de produção em média está dando determinado X, eu estou produzindo Y, estou tendo custo de Y. Será que eu estou dentro da média? O que eu preciso fazer para melhorar? Então tudo isso realmente passa pela profissionalização. Vou voltar ao ponto do livro caixa, que o livro caixa é uma coisa importante que antigamente o produtor fazia no começo do outro ano, lá já em fevereiro e março, corria atrás das notas, enfim, entregava ao produtor e fazia a entrega do imposto de renda. No formato digital, vai toda a movimentação dele, então vai toda a parte financeira dele bancária. Então, isso já te obriga o produtor a ter um controle efetivo, separar um pouco as contas particulares da conta do negócio, então realmente ter duas contas, mesmo sendo pessoas físicas, mas ter duas contas, uma para separar o dinheiro da fazenda e outra para ir para as despesas particulares, enfim, então tudo isso vai profissionalizando e vai afunilando cada vez mais. E a gente está falando aqui de informatização, né? Quais são as dificuldades que o produtor ainda enfrenta para informatizar a fazenda? O que vocês notam em relação a isso? Bom, o principal deles é a inserção de dados, tá? O produtor já tem muita coisa para se preocupar, então a inserção de dados, o input de dados que a gente chama, ele vai ter que se organizar, digamos assim. Qualquer sistema que ele contrate hoje, mesmo a gente já automatizando muitos processos, mesmo a gente se integrando a outras ferramentas que consigam automatizar os inputs, ele vai ter que ter uma dedicação para fazer a inserção de dados. E a mesma coisa se ele utilizar uma planilha, ele vai ter que ir lá e colocar os dados na planilha dele. Mesmo que ele faça um controle manual, no bloquinho dele lá, ele vai ter que inserir. A mesma coisa na inserção de dados em qualquer sistema. Então, esse, para mim, é uma das principais dificuldades, porque ele vai ter que ter uma organização nessa inserção de dados. Mas às vezes o produtor acha que isso é difícil, mas com uma organização pequena, ele consegue fazer isso, tá? Ele não precisa um grande esforço para fazer isso não, tá? Por quê? Porque as ferramentas, e o iFarm é uma dessas, a gente fez a automação de muito processo e deixou a ferramenta simples de ser utilizada. Ou seja, a gente pensou no problema do produtor, como resolver e tentar deixar essa plataforma cada vez mais simples, com menos inserção de dados e com mais automação e integração com outras ferramentas, tá? Outro ponto que é relevante é a conectividade, tá? Ou seja, internet nas fazendas, tá? Mesmo que a gente consiga ter parte das atividades feitas de forma offline, com aplicativos, apontamentos de campo, você vai ter que ter conectividade para poder gerir o negócio. Então, isso é um ponto. Mas, pelo que eu vejo, a grande maioria das fazendas, pelo menos numa fazenda central, já tem a conectividade e na ponta a gente consegue resolver com esses lançamentos offline na forma do aplicativo. E um ponto é a parte também de mão de obra qualificada, né? O ideal é que qualquer software informatizado, o registro do que acontece seja na hora efetiva que está acontecendo. Vou dar um exemplo, abastecimento. Então, a gente pode fazer pelo aplicativo, de forma offline, mas é importante que a pessoa que está fazendo o abastecimento é que faça esse registro.
Então, ela vai ter que ter um pouquinho de conhecimento, vai ter que ter um smartphone na mão. Então, isso às vezes pode ser um empecilho, porque a gente sabe que a qualificação de mão de obra, ainda nas propriedades rurais, é deficitária. Então, eu acredito que esses 3 principais pontos aí que possam ter as maiores dificuldades do produtor hoje. Legal. E em relação a outros países, como é que o Brasil está se posicionando em relação a essas plataformas, assim como vocês, que ajudam o produtor nesse gerenciamento? A gente tem avançado nos últimos anos? Tem, graças a Deus tem avançado bastante, tá? A SEAG, por exemplo, já fez várias missões nos Estados Unidos e lá é comum ver o produtor com um tablet embaixo do braço e gerenciando a fazenda dele totalmente no tablet. Eu acho que ele nem conseguiria mais trabalhar sem esse tipo de informação, tá? Então, isso a gente está avançando, acho que as empresas estão avançando bastante em termos de tecnologia, em termos de levar facilidade para o produtor, mas também um processo de construção do produtor, de ele realmente aderir a essa tecnologia e entender que isso para ele não é um custo, e sim é um investimento, tá? Então, ele saber ter a real noção do negócio dele facilita muito a tomada de decisão. Então, ele vai conseguir tomar decisão e ser assertivo. Volto novamente a dizer, às vezes ele acha que o que está sobrando dinheiro no caixa, ele está tendo lucro. Não, pode ser que ele poderia estar ganhando muito mais se ele tivesse efetivamente controlando a gestão dele, podendo tomar a decisão assertiva de uma forma visual muito fácil, muito simplificada de ele avançar. Mas a gente tem avançado, as empresas têm conseguido se equiparar às empresas dos Estados Unidos. Agora, eu acho que é quebra de cultura realmente com o produtor utilizar, principalmente esse pequeno e médio produtor, que é o nicho que o MyFarm atinge, né? Já grandes produtores já têm essa cultura um pouco mais disseminada já, né? Sim, e até mesmo aqui no canal a gente vê alguns casos de pequenos produtores que sequer faziam contas, né? Sequer anotavam despesas, receitas, e depois, quando tem acesso a todos esses dados, vem o quanto eles estavam perdendo, né? Então, acho que a tendência, especialmente agora com a pandemia, é essa mesmo, né, Leandro? É que essas plataformas sejam cada vez mais demandadas pelos pequenos produtores. É uma ajuda que eles têm, um suporte muito importante que eles têm para as fazendas. E também isso contribui muito para as novas gerações ficarem também nos negócios familiares, né? Então, quando esse estudante que saiu fez agronomia, enfim, ele vai voltar para dentro da fazenda, e essas novas tecnologias ajudam nisso também, né? De as novas gerações ficarem dentro da fazenda. E eu creio que eles nem conseguiriam hoje trabalhar sem uma ferramenta, né? Essas novas gerações, a gente está acostumado com ter tecnologia, então informatizar o negócio agrícola também é um passo importante para trazer novamente aí os herdeiros para dentro do negócio também. Isso também creio que possa ajudar bastante nesse sentido. Com certeza, na sucessão familiar, né? Realmente a tecnologia tem ajudado a deixar os nossos jovens aí no campo. Agora, eu imagino que uma dúvida comum que o produtor tenha é em relação à segurança desses dados, né? Os dados ficam expostos, como é a questão da segurança, né? Em relação até mesmo fraudes. Explica pra gente como funciona essa parte de segurança, né? Desses dados dos produtores. Bom, vamos lá. A gente tem duas questões quanto à segurança. Uma relativa à segurança da informação, ou seja, onde os dados estão alocados, tá? A SEAGRE e o MyFarm se encaixa dentro do grupo SEAGRE, ela já está adequada às novas leis de privacidade de dados, tá? Que é a LGPD. Então, a gente tem normas rígidas aqui, a gente tem de todas as obrigações que a lei impõe, então a gente tem normas rígidas para acesso de dados e vazamento de dados. Então, a gente não utiliza dado nenhum sem permissão dos produtores, tá? E outra coisa que a gente chama nuvem, né? Onde é que está todos os dados? Estão na nuvem. Então, a gente usa as principais nuvens mundiais. Então, a gente hoje usa a Google e a Microsoft. Então, quando você cria uma conta com o MyFarm, uma assinatura com nós, na realidade, você está criando também uma conta dentro da Google ou da Microsoft, e lá ficam os dados armazenados. Então, a Microsoft e a Google são responsáveis pelos vazamentos desses dados, pelos vazamentos e também pelo cópia de segurança. Então, toda essa parte de infraestrutura que os softwares antigos, digamos assim, que não eram na nuvem, que você tinha que ter um servidor, fazer backup, guardar esse backup em outra máquina ou fazer em CDs, sei lá, em alguma outra forma, levar um HD externo,
isso deixa de existir. Na realidade, o valor que você paga mensal, você está pagando pelo software, mas também está pagando por todo esse know-how dos armazenamentos dos seus dados de segurança. O que fica muito é aquele controle de segurança das senhas, ou seja, a senha que você coloca, né, para quando você faz o seu cadastro, que é a tua segurança. É a mesma coisa numa conta bancária. Então, você tem acesso à sua conta através de uma senha. Então, a senha é a tua senha de segurança. Então, é muito nesse sentido. E outra, que é o controle de fraudes no processo mesmo do produtor. Tá? Quanto mais gestão ele tiver, principalmente nos controles de estoque, ele evita a fraude. Né? Então, de desvios de defensivo, de combustível, de peça. Então, ele também consegue, nesse sentido, ter essa parte de segurança nos processos internos dele. Então, acho que essas duas informações acho que são relevantes também. Muito bem. Leandro, a plataforma passou aí por algumas atualizações, tem algumas novidades, né? Detalhe elas para a gente, por favor. Bom, a gente, sempre no sentido de diminuir inserção de dados, facilitar a vida do produtor, a gente fez uma integração com o Cefaz, tá? Ou seja, todas as notas emitidas que foram emitidas contra o produtor, então todas as compras que eu fiz e que às vezes a nota ficava no porta-luvas da caminhonete, o fornecedor não enviava, enfim, todas essas notas elas estão já dentro da plataforma acessadas pelo certificado digital. Então a gente consegue trazer elas para dentro da plataforma, já cadastra automaticamente todos os fornecedores e faz a inserção dessa nota no financeiro, por exemplo. Então você já tem o quanto a receber dela praticamente automaticamente, tá? Então isso é um grande avanço para a inserção de dados, isso diminui bastante a inserção de dados, tá? Outra coisa que a gente teve novidade, a gente já tinha um aplicativo, mas fez umas atualizações no nosso aplicativo, onde o produtor vai poder ver todo quanto a receber, quantos a pagar dele, toda a parte de saldo de grãos por contrato, por armazém, toda a parte de produtividade por talhão, então, todo o controle de colheita, né, produção e produtividade por talhão e por variedade, e também toda a parte de pluviometria, saber onde choveu, quanto choveu. Então, tudo isso a gente já consegue também estar dentro do aplicativo. E uma coisa interessante no aplicativo que a gente fez por permissionamento. Às vezes, o produtor tem muito receio, e está correto em ter esse receio, de expor os dados financeiros deles para os colaboradores. Então, isso a gente fez com permissionamento. No mesmo aplicativo, você pode dar permissão para quem vai poder acessar seus dados financeiros ou o cara que vai poder só realizar o abastecimento, por exemplo, ou os apontamentos de campo. E tudo isso no mesmo aplicativo com permissionamento. Então, são essas duas novidades. E também para a gente estar finalizando algumas integrações com bancos, tá? Então, dentro de pouco tempo, a gente vai ter integração com banco. Ou seja, hoje o produtor, para fazer um pagamento, ele tem que fazer o pagamento no gerenciador financeiro dele, ele vai lá, faz tudo o pagamento lá e depois vem para a ferramenta de gestão dele, seja numa planilha ou seja no MyFarm ou outro qualquer programa. Ele tem que fazer isso duas vezes, pagar um boleto lá, depois vir para dentro aqui e registrar que fez a baixa para diminuir o quanto a pagar dele. Com essa integração com os bancos, a gente vai poder fazer isso dentro do MyFarm. Então, você vai fazer um pagamento dentro do MyFarm, esse pagamento vai cair no gerenciador financeiro do produtor, simplesmente para ele fazer a autorização. Então, isso a gente já tem conversado com os bancos e dentro em breve a gente vai fazer isso também, tá? É muito mais praticidade, né? Ou seja, o produtor tem acesso aos dados, já paga as contas tudo ali na tela mesmo. É um caminho sem volta, né, Leandro? Realmente, acho que quem migra para esse mundo digital não volta mais para o analógico. Ele não vai voltar mais para o analógico, com certeza. Ele vai sempre querer mais controle. Na realidade, daí ele vai querer cada vez controlar mais. E uma dica que a gente também dá para os produtores é assim, a nossa plataforma é ampla, dá várias informações, e ele tem que começar pelo que ele entende que é mais relevante para ele. Bom, Leandro, só faço controle financeiro, eu quero avançar para os próximos, eu quero avançar em controle de custo por talhão, eu quero avançar no controle de maquinário, quero tudo para ontem. Não faça tudo para ontem. Comece pelo controle que você tem básico hoje, avance em alguns controles e depois você vai migrando aos poucos para todos os controles dentro da plataforma. Mas com certeza ele não volta mais para o analógico, ele vai querer sempre mais controles e vai exigir cada vez mais das plataformas. E o produtor tem diversas plataformas, diversas tecnologias à disposição dele. Como ele pode ter certeza da opção ideal, né, do que é melhor para a fazenda dele? Como ele faz essa escolha dentre essas plataformas disponíveis? Bom, o primeiro passo é ele não escolher a plataforma.
e sim ele entender o que ele precisa controlar, o que ele deseja controlar e o que ele é possível de ele controlar. Então, esse é o primeiro passo. A partir de que ele entendeu o que ele pode controlar, o que ele quer controlar, aí sim, eu vou analisar as plataformas que tem para me atender. Bom, feito isso, analisou, tem 3, 4 que se assemelham, aí vem para a parte da empresa. Bom, quem é que está por trás do MyFarm? O MyFarm a gente sabe dizer que é um grupo de 22 anos no mercado, líder no desenvolvimento de software para o agronegócio. Bom, então eu já tenho um know-how que isso é validado, é uma empresa nova, mas é validado porque está dentro de um grupo muito grande. Também analisar quem é que está à frente do negócio, então quem é que é a pessoa responsável pelo projeto. Isso também é muito importante, para não correr o risco de pegar alguma startup que esteja no mercado apenas para fazer venda e depois vendê-la, digamos assim, né? Fazer um volume, de ter um volume de clientes e depois vendê-la para um outro grupo. Então, isso eu acho que é muito importante também. Mas o primeiro passo é definir o que o produtor quer controlar e o que ele pode controlar no primeiro momento. E aí, depois ir para a ferramenta. Leandro, olha, obrigada pelas informações que você trouxe aqui para a gente. Eu deixo até um espaço aberto se você quiser fazer alguma consideração adicional e também passar os contatos da empresa. Fica à vontade. Legal. Eu acho que a consideração final aí é que a gente realmente atende 100% aderente, a gente está 100% aderente para o processo de grãos, tá? Atende algumas outras culturas, inclusive quando cana, café, inclusive pecuária, quando o cara quer um controle mais básico. Mas o ano que vem, em 2021, vem novidades por aí, tá? A gente vai avançar em outras atividades para atender melhor mais ainda o produtor rural. Novamente, agradecer o espaço aí. Quem quiser nos seguir nas redes sociais aí é o MyFarm Digital, tanto no Facebook como no Instagram. O nosso site é myfarm.com.br e o nosso telefone é 62 3267 1599. Ok, Leandro, muito obrigada pela participação. Agradeço também a Ciagra. Até a próxima. Até a próxima. Consideradas o futuro da agricultura, as Digital Farms utilizam sistemas digitais para aumentar a lucratividade, gerenciar riscos e garantir o futuro das fazendas. Esse foi o tema de um dos painéis da Open Innovation Week de setembro, que teve como tema o agronegócio. O evento online é realizado pela 100 Open Startups em parceria com a SP Ventures. Diversas empresas discutiram como levar mais tecnologia ao campo, priorizando também a atração de novos talentos e investimentos nos colaboradores dessas empresas. Um dos expositores, o Robertson Marczak, da Adama Brasil, explicou a evolução digital na agricultura. Vamos conferir. A minha visão é o seguinte: nós temos muitas ferramentas já à disposição, nós temos excelentes sistemas de medição de clima, de prognose, de temperatura, nós já temos sistemas, por exemplo, de sensores para serem utilizados no solo, né? Ou sistemas para fazerem a predição de estimativa de colheita, ou dados, por exemplo, de coleta de dados de maquinário, né? Como vai ser apresentado por outras empresas, imagem de satélite, dados que são colhidos no campo via aplicativo ou via, por exemplo, sistemas eletrônicos de detecção e os próprios dados de mercado. Mas tudo isso para o agricultor me parece um grande emaranhado, né? Não é muito claro o que ele vai fazer com toda essa informação, né? Ele não está conseguindo usufruir dessa capacidade toda, a meu entender, porque ainda falta um ponto básico entre essas componentes todas. Falta uma melhor organização dessa informação, ou seja, ela não está integrada. A sensação que eu tenho hoje é que nós trabalhamos, de certa forma, com uma grande coxa de retalho, onde um sistema não fala com o outro e a gente não consegue extrair o mais poderoso de cada um desses segmentos. E eu acho que é só a partir disso que a gente vai conseguir partir para o futuro de sistemas de predição, de prescrição e o tão sonhado sistemas para tomada de decisão. Mas, se a gente falar em termos práticos, eu gosto de trazer coisas práticas do nosso dia a dia, o que a gente já tem de realidade que poderia ser integrado? O que realmente poderia surtir? Os sistemas só terão sentido, essas informações todas só terão sentido se a gente conseguir realmente trabalhar com um negócio chamado a agregação de dados e a integração de processos.
é isso que eu acho que vai levar a agricultura para um outro patamar, para uma outra forma da gente entender como é que esses dados todos trabalham de forma isolada, como é que eles vão trabalhar de forma conjunta, né? E é que todas as empresas procuram fazer hoje em dia. A Damar, a Syngenta, Bayer, BASF, todos procuram hoje criar sistemas que possam agregar esses dados, né? Eu acho que esse é o caminho para a gente transformar esse espaço analógico que a gente está vendo aí, né, numa grande rede digital. E como é que isso vai acontecer? Eu já disse que primeiro seria a organização dos dados, ou seja, tirar os silos que separam esses dados. Segundo, trabalhar com dados agronômicos, né, dados históricos, né? Quando eu falo dados históricos, eu não estou me referindo simplesmente a dados de clima ou de satélite, que isso existe em grande abundância. Eu estou falando em dados históricos agronômicos das propriedades. Volta e meia eu estou em algum evento internacional e alguém fala, não, o Brasil é o Big Data do agro, né? Só é big, porque dado ainda não tem, ainda falta bastante. Nós temos aí um grande déficit de informação histórica, de manejo que são feitos nas plantações, etc., né? Não estou dizendo em estações de pesquisa, isso nós temos, mas dos dados realmente comerciais. E, por último, né, só depois que a gente tiver esse primeiro pilar pronto, são os dados consistentes, é que a gente vai conseguir falar em algoritmos, inteligência artificial. Muito bonito falar disso para o agricultor, só que ainda hoje não é uma realidade. Nós precisamos construir esse outro nível, a integração de dados. Só a partir disso é que a gente vai conseguir, daí, partir para o próximo passo, ou seja, trabalhar de forma consistente para criar o quê? Ferramentas de recomendação agronômica que possam realmente fazer com que o agricultor possa extrair o máximo dessas ferramentas. É só assim que eu acredito que a gente vai transformar realmente a agricultura num grande campo digital, ou seja, unindo ferramentas que façam possibilidade de tomada de decisão, não estou falando em substituir a decisão do agrônomo, mas de dar para ele um potencial a mais para ele poder tomar as decisões, né, e assim ter ganho de produtividade. E aqui no AgroMais a gente tem falado sobre a importância dos dados, do gerenciamento da fazenda, das lavouras para os produtores, assunto que também foi lembrado no painel sobre Digital Farm. Uma amplitude de dados suficiente para gerar alertas, para eu trazer esse conhecimento para o pessoal, é isso que a gente quer fazer. Então, poxa, se eu trabalho 4.000, 5.000 fazendas ao redor do Brasil, nada mais justo do que a gente conseguir concatenar esses dados e trazer isso como um benchmark para aqueles produtores que compartilharam suas informações conosco, né? Essa é a nossa visão. É assim que a gente imagina que a gente vai conseguir cativar cada vez mais os produtores para estarem juntos com a gente com tecnologia. Hoje nós temos totalmente de forma farta dados, né? A coleta de dados é muito forte. Pouca gente faz uma análise desses dados de uma forma razoável para gerar algum tipo de informação, algum tipo de insight. Raras companhias conseguem aplicar essas informações no campo e tomar decisão gerando conhecimento, né? Várias vezes aquilo ali aconteceu, então ela confirma, mas o futuro que a gente quer é que, juntando todos esses dados, envolvendo todo mundo que tem no campo, com ferramentas fáceis, nós possamos chegar numa geração de inteligência, que é dados corretos, coletados a tempo no campo, gerando informação, gerando conhecimento acionável no campo a todo momento. A Oil Week voltada para o agronegócio vai até o dia 1º de outubro e o site para participar ou saber mais informações é o openstartups.net. Nosso programa vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e até amanhã. Tchau, tchau.